A ideia é ter uma ideia. Autogestão à moda estoica, vídeo 2. No primeiro vídeo, falamos sobre Sêneca, sobre estoicismo, sobre a obra de Sêneca, da tranquilidade da alma, e agora vamos falar da autogestão moda estoica, propriamente dito. E começa aqui. Conheça-te a ti mesmo, de Sócrates, que dentro de nós já existe uma sabedoria universal. Tá? Da tranquilidade da alma. Vou até mostrar a capa aqui. Esse é o livro, tá? De Sêneca. Então, o que diz Sêneca, seu amigo sereno, depois que ele soltou todas as suas mazelas, contou todas as suas mazelas, depois do desabafo? Diz Sêneca: nosso dever será, primeiro, encaminhar e examinar a nós mesmos, depois, então, primeiro, examinar a nós mesmos, depois, examinarmos os assuntos que devemos tratar. E, por último, terceiro, aqueles por quem ou cuja companhia tratamos. Ou seja, quem é o alvo dessa nossa tarefa e com quem faremos essa tarefa quando não fazemos sozinho. E é importante destacar aqui que a decisão de fazermos ou não uma tarefa sempre afetará pessoas e a nós mesmos. Então vamos lá, o primeiro. É necessário que o homem se avalie verdadeiramente, porque é comum pensarmos que podemos fazer mais do que somos capazes. E aí, Sêneca dá alguns exemplos. Contar com uma eloquência que não possui. Ou ter um corpo fraco para tarefas laboriosas. Exigir mais do destino do que ele possa nos dar. Alguns, diz Sêneca, que são acanhados, são inadequadas questões civis, que requerem uma aparência forte. Pode ser que ele esteja falando aí de cargos públicos, não sei. Outros, por terem um orgulho obstinado, não servem para o tribunal. Tem a ver um pouco aí com imparcialidade. Alguns não controlam a sua raiva e a qualquer tipo de provocação os leva às palavras ríspidas. Outros não sabem controlar o humor e não conseguem evitar piadas perigosas. E diz Sêneca, para todos esses casos, né, o retiro é mais útil que o trabalho, diz Sêneca. E do que se trata aqui? Primeiro, de nos conhecermos, que é um trabalho de investigação a si mesmo, né? E que não se confunda aqui com o nosso currículo vitae, mas que também é um objeto de análise. Se Sêneca tivesse aqui, talvez ele falaria hoje aqui para nós: olha, isso que eu estou falando sobre essa recomendação ao sereno equivalem às letras S e W de uma análise SWOT de si mesmo, nossos pontos fortes e fracos, né? Sermos coach de nós mesmos, né? Talvez ele falaria isso. Né? Portanto, não são só as nossas competências advindas do mundo corporativo, das nossas experiências profissionais, do mundo acadêmico, mas também as nossas qualidades pessoais, como temperamentos, tratado isso na antroposofia muito bem, né? Se somos introvertido ou extrovertido, nosso capital erótico aqui, que seja bem claro, de Catherine Hacking, que eu mencionei aqui no meu vídeo, em outros vídeos nesse canal, né? E não tem nada a ver com motel erótico, por favor. Nosso capital estético, né? Nosso capital vernacular, eloquência, né? Capital social, nosso caráter, nossos atributos, né? Nosso arete, nossa excelência, etc. Né? Então essa seria a primeira parte. A segunda parte é avaliar a tarefa que estamos assumindo, os problemas que estamos assumindo. Né?
Aí diz Sêneca, devemos comparar nossa força, tudo aquilo que eu falei antes, com as tarefas que vamos fazer. Por quê? Segundo Sêneca, o executor deve ser sempre mais forte que a tarefa que ele vai assumir, né? Sob pena de colher fracassos. E aí ele dá um exemplo. Cargas pesadas demais vão necessariamente esmagar quem carrega, né? E diz Sêneca, há certas empreitadas, além do mais, que não são tão grandes quanto prolíficas. Aí ele quer dizer férteis ou produtivas, né? E por isso levam a muitos outros esforços. E o que significa? Que a tarefa e os esforços são maiores do que o resultado a alcançar. Para Sêneca, devemos evitar as que geram novas e variadas ocupações, tarefas que geram tarefas, né? E que não devemos iniciar uma tarefa que não possamos desistir. Pois é, segundo Sêneca, devemos desistir quando nossa força não é tão maior que a tarefa. E a terceira recomendação, terceiro conselho, diz Sêneca, e devemos tomar cuidado, particularmente ao escolhermos os homens, considerando se são dignos de dedicar parte da nossa vida a eles, ou o sacrifício do nosso tempo também se estende aos deles, porque certas pessoas cobram de nós o serviço que prestamos a eles. E aqui são duas coisas, dois tipos de pessoa que ele está falando. Primeiro, a pessoa objeto da tarefa, né? A pessoa objeto da tarefa, ou as pessoas objeto da tarefa, merece esse esforço meu, né? E um exemplo, você leva o dia inteiro para preparar uma aula de 1 hora e chega na hora de dar aula, ninguém está nem aí, ninguém quer aprender nada. Isso acontece, né? Isso tem até uma citação bíblica, dar pérolas aos porcos e coisas sagradas aos cães. Isso está no Evangelho de Mateus, né? E aqui é interessante ver que a filosofia e a religião se preocupam quase que com as mesmas coisas, né? Sobre a vida boa e a finitude, embora de formas totalmente diferentes e até contraditórias em certos momentos. Mas é interessante isso aqui, ver essa relação entre filosofia e religião. E o segundo tipo de pessoa, que fala Sêneca, quando for o caso, as pessoas que escolhi para executar essas tarefas, ou essa tarefa, estão capacitadas para tal, mais ajudam ou mais atrapalham, né? Isso segundo Sêneca. Aí você pode questionar, mas se eu for seguir à risca essas reflexões de Sêneca, eu vou deixar de fazer muita coisa e provavelmente perder muitas oportunidades na vida. Pois é, se for para fazer pataquada, nem começa segundo Sêneca, né? E aqui vai um exemplo prático de autogestão à moda estoica, que é fazer esses dois vídeos que eu estou fazendo. O primeiro, que vocês já assistiram, espero, e esse agora. A primeira coisa que eu tenho que fazer, primeira coisa, para fazer esse vídeo eu preciso conhecer as minhas habilidades, né, minhas competências, conheça a ti mesmo, sendo honesto e criterioso comigo mesmo nessa análise, né, saber também quais são as minhas fraquezas, minhas limitações para não entrar numa roubada, né? Eu fiz isso, mais ou menos. Segundo, saber quais habilidades eu preciso para executar essa tarefa e se minhas habilidades são suficientes para executá-las, alcançando o objetivo esperado. Habilidades como apresentação pessoal, eloquência, conhecimento do assunto, né? Conhecimento sobre áudio, sobre vídeo, tecnologia, quais os recursos eu preciso para fazer esse vídeo, etc. Eu fiz isso? Mais ou menos. E terceiro, com quem estou fazendo essa tarefa
Se essa pessoa está habilitada para tal, é um mala. Nesse caso, o mala só tem um, sou eu mesmo, porque eu fiz sozinho esses vídeos, né? E se o conteúdo que eu vou entregar, o esforço empreendido, compensa o resultado alcançado, nesse caso, meu amigo, amiga e amiga, eu não faço a menor ideia. E por que eu não faço a menor ideia? Porque eu não faço ideia de quem assiste, ou assistiu, ou vai assistir esses vídeos, e as pessoas serão afetadas por eles, por esses vídeos, né? Só que eu não faço a menor ideia de como serão afetadas, se para o bem, para o mal, se serviu para alguma coisa ou não, né? E essas pessoas são pessoas com diferentes repertórios e diferentes expectativas. Então a decisão de fazer esses vídeos afeta também a minha reputação, que eu não controlo, como nós já vimos, né? Tem aí também um efeito colateral advindo do mundo online, do teletrabalho, ou se preferir, home office, né? Que é a ausência presencial, que é esse caso nosso aqui. E se eu levasse à risca essas reflexões do Sêneca, esses vídeos não existiriam e você estaria fazendo outra coisa, gastando seu tempo de outra forma agora, ok? Eu levei quase 30 dias para fazer esses 2 vídeos. Poxa, mas 30 dias para fazer 2 videozinhos curtos? Eu tenho mais também que fazer, né? E é importante notar que os 2 primeiros itens, né? Sobre a autoanálise, né? E sobre analisar a tarefa, eu posso controlar. Mas já a terceira, que são as pessoas, eu só consigo analisar, não consigo controlar, como o caso da reputação, né? Portanto, amigas e amigos, é só uma reflexão, mas é atual, apesar de quase 2000 anos, ao ponto de autoridades hoje, como eu já falei, assumirem para si, né, a autoria de reflexões como essa, mas nas redes sociais e ainda assim embaixo. Isso eu vi recentemente, né? Portanto, amiga e amiga, use se quiser. Pode significar empregabilidade? Pode. Pode significar eficiência? Pode. Foco? Pode. Pode significar excelência? Pode. Agora é com você, amiga e amiga. Como dizia o nosso saudoso amigo Antônio Abujanra, a vida é sua, estrague-a como quiser. É isso, e para terminar, o pensamento do dia: estoicismo em momento de pandemia. Deixar bem claro aqui que não há a menor pretensão de fazer alguma ligação entre pandemia e filosofia, né? Mas sim como ela pode nos ajudar no momento desse, no caso, o pensamento estoico. Eu escolhi um pensamento, que eu já falei aqui: identificar aquilo que você pode mudar e aquilo que você não pode mudar, porque não depende de você ou não está ao seu alcance, né? Não podemos acabar com a pandemia. Portanto, não deve ser objeto da nossa ansiedade. Mas está ao alcance de nossas ações usar máscara, né? Usar a máscara, e agora não é preciso. Distanciamento social, higienização das mãos, seguir as ciências, ajudar pessoas que estão precisando, né? Tem muitas. Portanto, é objeto da nossa racionalidade e da nossa ação. E essa reflexão você vai encontrar no livro A Arte de Viver, de Epicteto, estoico também, de escravo, amigo e professor do imperador Marco Aurélio. Epicteto quer dizer escravo. Muito obrigado, espero que você tenha gostado e até a próxima. E agora eu vou desligar essa bagaça. Tchau, tchau.